Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Geração D. Me chamo Kleber Tomás e esse é um canal de opinião política, de questão do nosso dia a dia, sempre visando o espectro da direita, que é o que nós acreditamos, que eu acredito que é o mais certo, que é o mais certo para o nosso país. E lembrando vocês novamente, lembrando hoje aqui que nós estamos transmitindo ao vivo para o YouTube, Twitch TV, Twitter e também para o Instagram. Lembrando que no Instagram nós temos a limitação de 50 minutos. Então assim que atingir esse percentual, vai cair a live, eu clico lá para vocês que estão no Instagram, eu abro uma nova live, se caso o conteúdo passar desse tempo. E lembrando também que nós estamos no TikTok, estamos em todas as redes sociais possíveis. E como é que você conhece todas as nossas redes sociais? Isso é bacana, é interessante a gente conhecer todas as redes sociais. Debaixo de cada vídeo ou lá na bio, dependendo de onde você está assistindo, vai ter um link lá com todas as nossas redes sociais. Você clica nesse link, esse link vai abrir todas as nossas redes, você vai lá, curte, compartilha, que isso é importante, e conhece também, porque cada rede tem o seu conteúdo próprio, tem a sua interação, então é bacana a gente estar por dentro de todas as redes sociais lá. Tá certo? E para você que tá curtindo, já curte, compartilha. Você que tá no Instagram, curte, compartilha, dê um monte de coraçãozinho aí, dê 100, que ajuda, porque assim a plataforma entende que o conteúdo é relevante e chega para mais pessoas e vai indo mais longe, vai indo, né? Isso é importante, a gente tentar fazer nosso chegar mais longe possível. E essa é a maneira que a plataforma entende que você tá gostando. E também, se você está aí no YouTube e gosta do nosso canal, está inscrito, lembre de ativar o sininho para receber todas as notificações quando vem vídeo, quando tem live, quando a gente posta alguma coisa, você já fica sabendo na hora porque o YouTube te avisa. Então, recados dados aí tudo, vamos para o tema dessa semana, o tema dessa live. Essa semana aí tivemos um dado interessante, veio um dado e o pessoal começou a trazer uma controvérsia aí muito grande a respeito do tema, né? Que saiu um dado que os partidos aliados do governo, como o PSOL, PCdoB, PCD, PCdoB, todos esses partidos aí, com o MDB, que compõem a base aliada do governo, eles teriam feito mais obstruções, eles teriam feito mais oposição ao governo que a própria direita, que é o PL, os partidos republicanos, os partidos que se compõem a oposição ao governo, que fazem a base da oposição do governo. E aí essa discussão se tornou interessante, algumas pessoas começaram a dar opiniões aí, que eu vejo que é um grande erro da direita, que a memória é fraca, né? Eles não analisaram, não lembraram um pouquinho, começaram a comentar a partir disso, né? Então o que a gente teve aí um consenso, aí eu vou trazer minha opinião, trazer uma visão diferente e convidar vocês a essa reflexão, a ver se esse meu ponto de vista também está adequado, está correto, né? Então assim, vamos lá. Primeiro a gente entender que quando nós falamos de esquerda, a esquerda ela é um projeto de poder, então ela não quer nem saber do bem do país, ela não quer saber nem do certo e do errado, ela simplesmente quer ir lá e atingir os seus objetivos. Então assim, como a gente viu na live lá explicando o pensamento de Karl Marx, os pensamentos que dominam a esquerda, a gente vê que os fins justificam os meios, então se for para atingir aquele meio deles, que vão, então vamos imaginar, se for para a esquerda entrar ao poder, então se for para o pessoal entrar ao poder, segundo a teoria marxista, se eles tiverem que destruir o Brasil, que o Brasil se acabe para eles atingirem o objetivo, para chegarem lá na meta deles, que é assumir o poder e instituir o socialismo, as questões deles, que eles acreditam, eles vão fazer, porque assim a doutrina deles determina. O que já diferencia do pessoal da direita, o que diferencia dos nossos pensamentos, que sim, os meios justificam os fins. Então assim, a gente tem que pensar nos meios. Não adianta a gente também querer impor uma liberdade, querer impor o que os nossos pensamentos, menos Estado e mais liberdade, menos impostos, porque impostos são roubos e todos esses princípios que permeiam a direita, o pessoal dos conservadores, o que eles acreditam nos costumes. Então para você impor tudo isso, não adianta você fazer uma terra arrasada, você fazer uma destruição e a partir daquela destruição você implementar a sua política de governo. Então isso é muito errado, as pessoas vão sofrer, você tem que ter interesse no bom interesse público. E o que diferencia isso já da esquerda? A esquerda ela tem o pensamento que ela vai passar por cima, ela vai tratorar. Então beleza, a gente fazendo essa lembrança de Karl Marx, desse pensamento da esquerda, essa base de pensamentos dele, vamos lá.
Então, se o pessoal tá lá fazendo, não concorda com determinada política do PT, o que, que eles vão fazer? Eles vão obstruir. Ah, mas essa obstrução pode acabar com o Brasil. Eles vão obstruir, eles não estão nem aí, eles não vão ligar para isso, eles não querem nem saber. Por quê? No final eles vão atingir o objetivo deles, não importa se nisso a população vai passar fome ou não. E aí como a gente pode materializar isso para ficar mais claro e a gente também começar a entrar nessa lembrança do passado? Veja lá, dia 1º de janeiro foi feita uma revogação dos decretos de armas do presidente Bolsonaro. E ficou prometido para maio, ficou prometido que teria um recadastramento, algumas regras, e a partir disso seriam 60 dias de recadastramento, e a partir desses 60 dias já havia uma nova legislação que ia liberar o mercado. Eles fizeram o decreto deles, o revogaço deles, travou o Brasil, o mercado de armas, e as demissões são em massa, os clubes fechando, pessoas deixando de praticar o esporte. A coisa ficou complicada porque não tem regulamentação, as regulamentações estão suspensas, ou seja, não pode formar novos atiradores, então nosso esporte olímpico ficou comprometido. E entre todas as tratativas, todas as tentativas, ficou acordado que para mês passado sairia o decreto, em maio. Já estamos aí para o meio de junho, vamos entrar no meio de junho. E não veio o decreto, continua tudo parado e as pessoas se demitindo, perdendo emprego, as empresas fechando, o mercado quebrando e eles estão nem aí. Então, porque eles querem atingir o objetivo deles, eles querem atingir a meta deles. Então eles não estão nem aí para destruir, para esse tempo de destruição, esse é o meio. Se a direita fosse fazer a mesma coisa como fez, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele revogou os decretos que tinham da esquerda que tratava desse tema, só que ele colocou medidas que não paravam esse mercado, que o mercado não parava. Então veja a diferença. Então, por exemplo, o pessoal, se ele não concorda com essa determinada posição, se ele não concorda com essa posição lá, eles vão obstruir dessa maneira que quebre. Então, por exemplo, se eles não concordassem com a liberação de armas, eles pudessem obstruir. Eles vão obstruir enquanto a negociação não chegar ao contento deles, chegarem à forma que eles querem. E o mercado quebrar, quebra, e depois a gente vê o que faz. E eles iam deixar o mercado quebrar ou o mercado arrebentar. E isso a direita já não pode fazer. Então essa oposição já muda a diferença. Porque vamos lá, voltando a esse tema das armas, usando este exemplo, usando essa hipótese como exemplo. Não é preferível, em vez de quebrar esse mercado, e mesmo que depois lá, futuramente, a gente como oposição vença, volta a ter as liberações, esteja atendida as demandas do esporte, mas aí tudo quebrado, com todas as empresas quebradas, vai adiantar o quê? Ou é melhor a gente balancear, abrir mão de algumas coisas, fazer um meio termo e permitir que esse mercado exista, que as pessoas sobrevivam, que elas possam pagar suas contas, que elas possam pagar os seus boletos, que possam vir a sobreviver. Então veja a diferença da responsabilidade de uma oposição pura e simples de uma oposição responsável. Então certas coisas, a direita ela vai ser bem mais branda, ela vai ser uma oposição bem mais tranquila, bem mais leve. Por quê? Porque você pode estar diante de um quebre geral de um setor, a gente pode estar diante de um setor, por exemplo, às vezes uma discussão que nem esse setor de armas estão tendo feito bastante trabalho de bastidores, estão tentando salvar alguns avanços, né? Nem avanço, são modernizações que o governo Bolsonaro fez a respeito desse tema, são modernizações que esse setor precisava para poder coexistir mundialmente, porque as competições a gente forma atletas para disputar o mundo, então tem que existir dentro do cenário mundial, né? A gente não pode ser uma ilha da fantasia no meio de um oceano de realidade. Então, estão sendo feitas várias tratativas. Só que essas tratativas vão ter limite. Eu vou bater o pé e falar, não, eu vou te obstruir até você dar o que der. E aí essa obstrução, essa solução só chega daqui 1 ano e meio, 2 anos. E aí todas essas pessoas desse mercado vão morrer de fome? Ou é preferível? Não, tá, vamos chegar num consenso mínimo. Chegou no consenso mínimo, solta o decreto, a gente aceita, vai aceitar. Aceitou, a gente vai fazer a nossa contrapartida, porque lembrar que a política é a arte do possível, né? A gente sempre põe aqui os nossos banners, né? Fica passando aqui embaixo, que você do Instagram não vai ter acesso a isso. A gente sempre faz esse lembrar que a política é a arte do possível, não a arte do ideal. Então, vai fazer essa composição no sentido que
vai coexistir, vamos pôr um band-aid naquela hemorragia. E aquele band-aid vai permitir que as pessoas paguem minimamente suas contas e a gente vai ao longo dos próximos meses trabalhando essa situação para melhorar, para chegar nos avanços que a gente poderia ter batido o pé e conseguido logo de primeira. Mas essa primeira podia levar 1 ano, 2 anos, e que empresa aguenta 2 anos sem faturamento? Então temos que ter muita responsabilidade quando se faz oposição, ter muito raciocínio para fazer isso. E a esquerda já não tem isso, porque ela prefere que a opinião dela vale mesmo em terra arrasada. Então, ou seja, o pessoal, quando não entra em acordo com a base do governo dele, usando o pessoal como exemplo, só não dizendo o que é, mas usando como exemplo, você vai ter ali, eles vão fazer oposição firme. Então vamos supor, se o pessoal tivesse nessa briga, do exemplo que a gente usou, o decreto das armas, eles iam ficar firmes, ia deixar arrebentar, e daqui 2 anos eles iam levantar um papelzinho e falar, olha, que legal, saiu aqui ó, o decreto liberando tudo. E aí todas as empresas fechadas, todo mundo faliu, perdeu dinheiro. Do que ia valer? Do que esse sofrimento da população? Então o remédio ele não pode ser pior do que a doença. Então essa é a diferença do pensamento de uma direita como oposição a uma direita ou simplesmente uma oposição de ideias ou até uma oposição por controle de poder como a esquerda faz. Porque nós partimos de matrizes diferentes. A matriz da direita ela se preocupa com o meio, então o meio justamente é esse. O remédio ele não pode ser forte o suficiente para matar o paciente, ele não pode ser pior que a doença. Imagina lá, você tá com um probleminha de pele, que você passar uma pomadinha por 20, 30 dias, o problema de pele vai embora, você pega e fala, não, vou pôr aqui um químico que pode até matar a pessoa, vou injetar um remédio, a doença de pele vai sumir na hora, mas não sei se o cara vai sobreviver. Aí não faz sentido. Mas essa falta de sentido é o que a esquerda tem como ideologia. Ela tem o marxismo tem como ideologia disso. Então, nós já temos que analisar isso. Então, certas situações, por exemplo, a gente teve aí o arcabouço fiscal, nossa, eu ia falar do arcabouço, mas não era este o exemplo. A gente teve esse novo teto de gastos aí que o pessoal fez agora, que me fugiu o nome do termo que o governo fez. Poxa, o teto de gastos eles já mostraram que eles podem furar e o judiciário vai autorizar e não vai rolar o processo de impeachment. Então o que adianta eu bater o pé e falar, não, eu vou manter o teto de gastos? Eles falaram, tá bom, a lei não vai me parar, não vai ter a sistemática para me parar na lei, eu vou para cima. E vão gastar. Não é melhor a gente fazer um médio deles que impeça que eles façam um avanço, que eles gastem menos, mas dentro da ideia deles de gasto maior, porque eles têm uma filosofia. Então a gente tem 2 hipóteses, de um lado, eles vão gastar o que eles quiserem, e de outro lado a gente fala, olha, eles podem gastar um pouco menos. Não é melhor a gente ter um pouco menos do que ficar batendo um pouco, ficar batendo nesse aqui, eles furarem o teto, furar. Não vir com o arcabouço deles fiscal, não vir com o que eles conseguem lá dizer que minimamente se equilibrar as contas dele, e a gente ter uma regra fixa e eles irem lá e destruírem tudo e a gente ficar batendo o pé, não, porque eu sou oposição, beleza, eu não vou aceitar, o teto de gastos é assim, vai ter que ser assim porque esse é o certo, porque ele é o certo, ele é o correto, e os caras furando o teto ano a ano, e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos o Brasil quebra. Já estamos correndo esse risco pelas próprias políticas que esses pessoais que estão no governo, que essa esquerda que está no governo já toma de decisão. Você imagina com isso, você ainda não fala, olha, então vamos pelo menos estabelecer um mínimo para você, o mínimo para mim, e a gente chegar aqui nesse mínimo que o Brasil tem uma chance pelo menos de não quebrar, porque com o teto de gasto que eles iam furar ano a anos e não iam responder criminalmente por isso, eles iam quebrar o Brasil o ano que vem, nesse ano. Com essa nova oposição, então as pessoas aprovaram de certa forma, fizeram ali, tem uma chance pelo menos do Brasil sobreviver mais 1, 2 anos. Não mandei de uma hemorragia, vai resolver? Não vai resolver, mas ajuda. Então isso a gente já tem que entender a diferença. E aí conforme eu fui vendo as discussões, fui vendo pessoas que eu admiro, que eu gosto das opiniões, tem opiniões firmes também como as minhas,
me assustou um pouco. E aí eu venho para a crítica da direita, que eu acho que esse foi o grande problema da direita, inclusive um dos que a gente perdeu a eleição, um dos motivos que a gente perdeu a eleição é esse da memória fraca. O que esse governo fez nos primeiros 15 dias dele? Os primeiros 15 dias, do primeiro dia. Que nem como eu usei o exemplo do decreto de armas, no primeiro dia, no dia que ele assinou a posse, ele já assinou o revogaço do decreto. Eles fizeram um revogaço de decretos, fizeram um revogaço de políticas do governo anterior. Ou seja, eles passaram 15 dias só revogando o que o governo anterior tinha feito. Então, olha o dano que isso causou a todos esses setores. Por exemplo, o setor armamentista sofreu já desde o primeiro dia de janeiro. E hoje nós estamos em junho. E outros setores que participaram, que tiveram suas ações afetadas por conta desses revogaços, desses 15 dias, estão sofrendo muito. E a oposição, a direita está fazendo um trabalho muito bonito de bastidor de tentar trazer uma sobrevida para esse setor, impondo derrotas ao governo. Só que eles fizeram um movimento de desfazer tudo. Então, como é que de repente desfazer tudo? Não dá pra mim simplesmente bater o pé lá e vou destruir. Por exemplo, o presidente Bolsonaro. Vamos dar um exemplo. Ele tinha uma ideia ao contrário do governo anterior. Não, o Temer também tinha a mesma política de armas. Mas vamos dizer do governo Dilma. O governo Bolsonaro foi começar a fazer os primeiros revogaços dele no segundo semestre do primeiro ano. Então no primeiro semestre saiu um decreto que revogava, que realmente mudava as diretrizes, foi no segundo semestre. E veja, então assim, as pessoas tiveram tempo de fazer a oposição. A esquerda não, ela chegou com esse ódio, com a faca entre os dentes, revogando tudo, causando um caos. Então tem muitos setores que estão em caos, por exemplo, o setor armamentista, como a gente usou esse exemplo no começo dessa live, vou continuar usando. Estão aí agonizando, estão em desespero, pessoas sem dormir porque não sabem, esperando o tal do decreto sair, porque foi revogado, foi paralisado tudo que vinha acontecendo já nos últimos 6 anos. Porque assim, as regras acontecem nos últimos 6 anos, porque foi o presidente Michel Temer, parte a Dilma também, são algumas medidas que foram revogadas pelo Lula, foram feitas pela própria Dilma. Então assim, não dá pra simplesmente a gente esquecer que houve tudo isso, que tem que ser feito um trabalho de bastidor e não simplesmente aquela oposição de eu vou cruzar os braços e não faço mais nada, lasque-se e arrebente o Brasil. Não, o Brasil tá agonizando, precisando de medidas urgentes, como por exemplo desses revogaços que tiveram. Tem setores agonizando que estão precisando de trabalho intenso. Então quando a gente olha o trabalho intenso, a maneira que a direita tem que fazer, que não é a mesma da esquerda, nós vamos alcançar resultados menores, mais lentos, mais devagar do que a própria esquerda, que está na base do governo, que ela está uma luta por poder, que se ela tiver que pisar na sua cabeça, afundar você na lama, ela vai. Agora, como um político de direita, que honesto, correto, que tem um pensamento que já dentro da ideologia não causa problema, porque a esquerda, e é isso que a gente acaba combatendo aqui nesse canal, tentando propagar a ideia, é que nós temos um problema na esquerda já na formação, no próprio princípio. Então assim, eles já são extremamente problemáticos no princípio ideológico, do que tange a ideologia. Então a gente trazer comparações com eles não dá, porque eles agem diferente, é igual a mesma coisa. Se você imaginar, por exemplo, um policial que vai agir numa ocorrência, ele é obrigado a preservar a vida do bandido, obrigado a preservar a vida da vítima, obrigado a preservar a vida dos inocentes. O bandido que tá lá, ele só tá preservando a vida dele, que se lasque todo mundo, ele manda tiro a esmo contra todo mundo, porque pra ele, não sendo ele o atingido, que vá pra cima de qualquer um, porque ideologicamente é a maneira dele atuar, ele não tem essa preocupação. Já ao contrário, o outro lado não, então o outro lado vai se preservar, vai atirar menos, vai ter que ser mais preciso na tomada de decisão. Então, quando eu vejo críticas que falam, a gente não tem direita, a nossa direita não tá tão eficiente, porque a própria briga de ratos da esquerda tá sendo mais eficiente. Não, a esquerda tá brigando entre si, querendo que a população se lasque, a direita tá tentando brigar, frear aquele governo, mas também permitir que o Brasil exista, que setores existam. Por exemplo, acompanho bastante o trabalho de deputados, por exemplo, como o Marcos Polon,
do ProArmas, que é o deputado mais votado do Mato Grosso do Sul, que está na frente da discussão desse decreto de armas, fez parte do grupo de trabalho. Ele faz uma oposição consciente, branda, porque ele quer que sobreviva. Para ele é mais importante sobreviver o setor do que as vitórias dele, que ele perca em parte das coisas, mas que o setor armamentista sobreviva. Porque isso é muito importante, essa sobrevida. Porque senão a gente vai tratorar. E o que nós vamos sobrar? Então, se a oposição cruzar os braços, como às vezes esses comentaristas políticos querem, que não aprove nada, que seja contra tudo, o Brasil vai se arrebentar no meio disso. Os setores vão se arrebentar no meio disso. E aí depois, quando a gente for vencer, o que vai ter lá para vencer? Nada? Uma terra arrasada? Porque nós já vamos ter uma terra arrasada por conta do porquê. O governo escolhido foi ruim, a ideologia é ruim, os atores dessa cena é ruim, o enredo é péssimo, então assim, já vai ser ruim por isso. Aí nós vamos lá e vamos jogar um caminhão de porcaria em cima para piorar ainda essa situação. Então a esquerda tá sim sendo, a direita tá sendo muito coerente na sua posição, tá se mantendo, tá fazendo negociações pontuais, tá avançando e tá conseguindo se manter no que é importante, impondo bastante derrotas ao governo. Mas não todas, porque a forma que às vezes esses comentaristas políticos querem que a direita se posicione como oposição a tudo, não dá, porque qual que vai ser o custo disso? Tem que se analisar o custo disso. A gente tem que imaginar que este governo ganhou na eleição. Então foi um governo que já se elegeu. Então já não vamos conseguir ter os mesmos avanços, que a gente repete aqui todas as lives, se a direita tivesse ganho. Já não vai ter todos esses avanços, já vamos ter retrocesso em muitas coisas, porque foi assim que a maioria decidiu politicamente ali. Então a gente já tem que fazer uma contenção de danos. E diante dessa contenção de danos, vão ter que pesar muito bem cada atitude, cada movimento, cada situação, para simplesmente não falar. Que nem eu vi um exemplo essa semana aí, o Pavinato, que eu admiro muito, eu acho ele um comentarista muito inteligente, um operador do direito fantástico, com vários livros, falar que simplesmente não existia direita porque a direita não conseguia barrar tudo. Não vamos conseguir barrar tudo, vamos barrar algumas coisas, porque encontra barrar tudo, e tenho certeza que ele não fez essa análise por desconhecer certas situações. Por exemplo, tenho certeza que ele desconhece a situação dos CACs. Ele desconhece a situação que está o mundo armamentista, o desespero que está, pessoas que investiram a fortuna, o dinheiro que tinha, venderam o bem de família, venderam a própria casa, a casa da mãe, a casa do pai, para investir num clube de tiro, e agora não está conseguindo pagar as contas por causa de um decreto que está aí. E às vezes ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa ideia. E aí ele acha que simplesmente a gente pode cruzar os braços e falar não para tudo. Não, vamos ter que falar alguns sims para eles poderem falar uns sims pra gente. Porque a caneta tá lá, eles fizeram que nem o decreto de armas. Foi um decreto irregular, foi um decreto inconstitucional, mas porém o STF reconheceu a constitucionalidade. Ou seja, a gente entrou naquele duelo mexicano, cada um tá apontando arma para um. Quem que vai atirar primeiro? Então o objetivo do negociador ali é que ninguém atire. E se atirar, que atire nas pernas. É isso que a gente tá tentando ali, que as pessoas estão tentando. E às vezes o comentarista ali, ele faz no afã de falar, de se posicionar, mas ele não lembra do que aconteceu. A gente entrou com um governo que entrou fazendo um revogaço, revogando coisas no primeiro dia. Por exemplo, o Lula mexeu com a questão armamentista mais rápido que o próprio homem que falou que só falava em armas na eleição. Por exemplo, Bolsonaro só falava em pauta armamentista e só foi tomar providência. O primeiro decretinho que mudava a mínima coisa foi dia 24 de janeiro. O primeiro decretinho que mudava mínimas coisas. O Lula foi dia 1º de janeiro. Então veja a diferença do cenário que a direita. A direita que foi lá assumir só em fevereiro, que o Congresso só foi ser tomado pós-fevereiro, já vinha de um puta de um revogaço, um desespero, ligação, cobrança, briga em cima, porque já quando eles puderam começar a fazer alguma coisa, como por exemplo o deputado Marcos Polon pôde conseguir fazer alguma coisa, a gente já vinha de um mês de revogaço, de tudo, já vinha um mês de mercado paralisado. Então o cenário que foi posto é aterrorizador. Então assim, é como a gente estivesse no incêndio tentando fazer o rescaldo. Então não vamos ter uma oposição tão eficiente. E contra a direita, a esquerda, ela tá atacando mais fogo, porque ela só quer o poder, e que se não sobre nada, que sobre só escombro, mas eu que seja o rei do escombro, porque assim a ideologia deles prega, assim a ideologia deles funciona. Então
nós temos que ficar atento e não começar a entrar nessa falta de memória e nessa burrice, porque, veja, a gente passou 4 anos com o Bolsonaro falando de que faltava liturgia do cargo, e ninguém lembrando da falta de liturgia que todos os presidentes tiveram. Por exemplo, a gente tem um presidente Lula, que ele só existe em cabeça da imprensa e dos esquerdistas afetados. E a própria pessoa dele é completamente diferente do que eles idealizam. E por quê? Porque a gente acaba às vezes até se esquecendo e não comenta e não fala. Só que a gente não pode incidir nos mesmos erros, senão em 2026 nós vamos perder as eleições. E o ano que vem, 2024, nós vamos perder as eleições se continuarmos esquecendo o que a gente vê. Imagina, como no caso aí do Pavinato e de outros comentaristas que eu vi fazer esse comentário, estão se esquecendo do dia 1º de janeiro pra cá já. O cenário que foi posto. Então, a gente tem que ir com muita calma, muita lembrança para não criar essa ideologia, porque a gente acabou acreditando e virou conceito. É porque o Bolsonaro fala de um jeito. E aí o Lula fala coisas muito piores e tá tudo bem, porque a imprensa protege. Então a gente não pode permitir que essa falta de memória seja constante. Então nós temos que lembrar que estamos sim sob a égide de um governo que revolgou tudo, que veio com ódio no coração, que veio com os 2 peitos, que tá perdido e tá bem enfraquecido e tá tomando derrotas, uma atrás da outra. Só que as derrotas têm que ser pontuais e não vão ser perfeitas essas derrotas, porque primeiro que eles já tiveram uma grande vitória, eles ganharam na eleição. A frente ampla lá do amor venceu a eleição. Então a gente aqui que tá do outro lado já vem de uma derrota, nós estamos virando o jogo. Então quem vira o jogo não passeia no jogo de futebol, toma prensa, fica um jogo enroscado. Então nós estamos tomando prensa e dando calor neles, que é isso que é o importante, dar uma prensa e calor neles. Agora não vai haver um passeio, haveria um passeio se nós tivéssemos ganhado a eleição. Com esse congresso que nós estamos, com a eleição para presidente tivéssemos ganho, aí nós estaríamos passeando, aí você poderia sim criticar muito incisivamente a direita se estivesse tendo derrota, se não tivesse tido os avanços. Agora, diante daquela derrota, diante do ímpeto, porque este governo surpreendeu muita gente, ele veio com mais ódio até de quem esperava ódio. Por exemplo, eu esperava sim um Lula depois da prisão com muito ódio no coração, eu esperava vingança, mas eu nunca esperaria, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto, sou atirador esportivo, gosto do mercado de armas, eu nunca esperaria que seria no 1º dia de janeiro. Tanto que eu conversava com amigos, conversando depois da eleição, logo depois da apuração, eu falei, eu acho que o Lula vai vir mais brando, né? Porque ele não vai vir pra cima tanto, porque vai recolher taxa, porque é um mercado que paga muita taxa pro governo, gera muito dinheiro, então um governo que vai precisar de dinheiro pro que ele acredita. Eles acreditam que o Estado tem que fornecer tudo, o Estado precisa de dinheiro. E o Estado, como a gente já disse aqui várias vezes, ele não produz nada. Então eu achei que ele vinha mais brando. Sim, com ódio, achei que a gente ia perder coisas, mas com mais calma, não imaginava que ia perder tanto e tão rápido. Não, ele fez um revogaço total dia 1º de janeiro. O primeiro ato dele assinado foi contra a gente. Então assim, vejam, até eu que esperava o pior dos cenários foi muito pior do que eu esperava. Então assim, a estratégia teve que ser outra, teve que se mudar a estratégia ao longo disso e ter fazendo diferente. Então, algumas concessões vamos ter que fazer para esse governo para poder reaver algo que já está perdido, porque para eles querem o desarmamento. Um exemplo, usando mais uma vez esse exemplo dos decretos de armas. Eles vão, para eles se ficar parado 1, 2, 3 anos, para eles tá ótimo, porque todo mundo quebra, é um fechamento do mercado natural. Então a gente fazer eles até publicar uma lei que vai prejudicar um pouco a gente é necessário nesse momento. Então o cenário político que foi posto é muito mais complexo. Ficavam falando lá que o Bolsonaro jogava xadrez 3D. Exatamente, nós estamos diante de um xadrez 3D. A coisa foi muito intensa. A coisa foi muito mais rápida e mais agressiva do que se esperava. Que se esperava já algo muito agressivo, mas foi muito além. Então, a direita está sim fazendo um bom trabalho, está fazendo derrotas, está tendo algumas derrotas, mas está impondo muitas derrotas a esse governo e estamos conseguindo avançar. Tanto que saiu 2 pesquisas bem interessantes. Saiu uma que, primeiro, que na internet as pessoas não reconhecem o Lula como presidente, 60% reconhecem o Bolsonaro como um real presidente do Brasil. Então, isso demonstra. E uma pesquisa oficial na rua de pessoas que já o governo Lula já perdeu mais de 15% de aceitação.
Então tá desgastando, tá ruindo. Então é um processo que vai ser lento, porque quando o adversário vem muito mais agressivo do que você espera, essa virada de mesa, essa virada de jogo é mais difícil, ela fica mais complicada. Eles estão com a faca no dente, entrando por cima da bola em todas e com o apoio do juiz. A gente tem que lembrar que o que a gente não tem? O juiz, então a gente não tem o juiz, a gente não tem imprensa, então não adianta judicializar, porque ainda continua ouvindo uns porqueira aí também que fica, ai, cadê o Randolph Rodrigues da direita? Mano, não tem, o judiciário está contra a gente, a chance ainda de você dar entrada no judiciário, ele dá uma invertida na gente, é grande, já mostrou, já abriu isso, então o troço é conter posição, então o empate é vitória nesse caso. Então isso que a gente tem que partir do pressuposto. Então a gente tem que mudar um pouquinho da nossa matriz do que a gente está pensando. Não podemos pensar em vitórias em si. O empate é vitória. Apanhar por pouco é vitória. Agora golear vai ser sensacional, vai ser espetacular. Só que eu não posso tratar o espetacular, o sensacional como regra. Eu tenho que tratar dentro de realidades. As realidades é que o empate é vitória. Agora, se a vitória vir, putz, espetacular, sensacional, estamos buscando ela. Mas o cenário é que a gente já tá vindo de 2-0, a gente já tomou 2-0, já perdeu a eleição, já veio. Começamos o jogo apanhando. Então a coisa é difícil virar esse jogo, mas já estamos empatando e eu acredito que sim, vai virar. Já tá os números se mostrando que vai ter essa virada e que a vitória vai vir, mas é esperar o espetacular. Mas a gente tem que entender que a regra vai ser o empate. Esse é o normal, é o plausível. Então, gente, eu acho que é isso. Quero agradecer a vocês por estarem aqui. Muito obrigado pelo carinho de estar me acompanhando aí nessa noite de sábado. Desejo para vocês um final de sábado abençoado, um final de noite de sábado abençoado. Que amanhã seja um dia maravilhoso para vocês. Vocês possam estar com a família de vocês, estar no carinho. Que Deus dê bênção para vocês. Você que está doente, que tiver alguma coisa, que Deus também te abençoe e traga cura para você. Você que puder amanhã descanse, ligue para sua família. Vamos aproveitar, vamos lembrar sempre da importância de sermos importantes, a importância do carinho, a importância de dar atenção para quem a gente gosta. E amanhã, domingo, é um dia bom para isso, um dia para nós lembrarmos de Deus e lembrarmos de coisas boas. Tá certo, gente? Então, fiquem com Deus. Espero vocês numa próxima live aí, que acredito que seja na terça-feira. Mas podemos entrar aí. Amanhã com certeza não teremos live, mas segunda-feira ou terça podemos já ter uma live aí se acontecer alguma coisa. E amanhã só faremos live se acontecer algo muito fora da curva, certo? Se não, acompanhe nossas postagens, curta e compartilhe esse vídeo com todos que puderem, que isso ajuda demais, certo? E muito obrigado pelo carinho. E sempre lembrando, gente, a guerra só está começando. Ela é longa, dura e árdua. A batalha só perdemos uma até agora. A guerra lá no final, a vitória é certa, pois eu acredito num Deus vitorioso. Se a gente fizer tudo certinho, formos resilientes e não esmorecer jamais, porque retroceder nunca foi uma opção, a gente alcança a vitória, tá certo, gente? Então vamos seguir aí animados, vamos seguir confiantes que vai dar tudo certo, tá certo, gente? Boa noite pra vocês e até a próxima live. Tchau, gente. Tchau, tchau.